reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, eruditos, exegetas das Escrituras. Eles tinham vindo de Jerusalém, a capital desse saber. E vendo eles que alguns dos discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos, portanto, com as mãos impuras, segundo a interpretação dos fariseus e dos maiorais da religião, porque os fariseus, bem como todos os judeus radicais do judaísmo, observando a tradição dos seus anciãos e rabinos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Porque quando voltam, por exemplo, das praças, não comem sem se aspergirem, fazendo purificação de si mesmos, tirando a contaminação do povo, da rua, da praça. E há muitas outras coisas que eles receberam para observar, como a lavagem dos copos, dos jarros, dos vasos de metal e até das camas, com regularidade, para limpá-las de contaminações da carne. Eles, esses fariseus e acadêmicos religiosos que tinham vindo de Jerusalém, interpelaram, portanto, a Jesus, perguntando: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos nossos anciãos, dos nossos ensinadores, dos nossos doutrinadores, mas ao contrário comem com as mãos por lavar? Por quê? Respondeu-lhes Jesus: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas, pois Isaías disse acerca do Espírito que vos possui: aonde quer que esse Espírito se reproduza, este povo honra-me com os lábios, mas só da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Que horrível! Porque jeitosamente rejeitais o mandamento de Deus para guardardes a vossa própria tradição, a observância dos vossos anciãos e o que quer que seja o ensino contemporâneo desses fabricantes de observações humanas impostas ao povo e aceitas pela maioria. Pois Moisés disse, dando um mandamento de Deus, que continua em vigência, porque é mandamento da prática do amor, e tudo que seja expressão do amor está em vigência. E Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: papai, mamãe, aquilo que vós poderíeis aproveitar financeira e economicamente de mim é corbã, ou seja, eu tomei um voto acerca do que eu daria a vocês, doando o que eu deveria dar a vocês, para ajudar a vocês, eu transformei isso num pacto de oferta ao Senhor. Então eu digo a vocês, Jesus afirma,
o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou da sua mãe, invalidando o mandamento de Deus, o mandamento do amor, honra teu pai e tua mãe, por causa da vossa tradição, da vossa doutrinação. Sim, coisas que vós mesmos criastes e transmitistes como se fosse mandamento de Deus, e não é. E assim fazeis muitas coisas semelhantes, ensinando as pessoas a não observarem o mandamento do amor, para que vocês tirem proveito das expressões do fanatismo e do egoísmo humano, ao invés de promoverem a solidariedade de filhos para com os pais. Jesus, portanto, convocou a multidão depois dessa conversa, chamou todos e disse: ouvi-me e entendei. E todos o olharam. E os fariseus e os escribas de Jerusalém presentes também entre eles. E Jesus disse: nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Porque o corpo é do homem, mas o homem não é o corpo. Se tal coisa contaminar, vindo de fora, contaminará o corpo, não contaminará o homem. O homem não é o corpo é do homem, o homem é espírito. Portanto, é o que sai do homem o que contamina o homem, não o que entra pela boca, é o que sai. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, entenda. Quando Jesus entrou em casa, deixando a multidão pensando, os seus discípulos o interrogaram acerca do que ele dissera, da parábola que ele proferira. Então Jesus lhes disse: assim nem vocês podem entender, assim vós também não entendeis, não compreendeis ainda, que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque o homem é espírito, e o que vem de fora não lhe entra no coração, mas no ventre, no corpo, e sai para um lugar escuso. O corpo é do homem, o homem não é o corpo. O que vem de fora não contamina o espírito. O que contamina o espírito é o que é produzido no coração. Mas assim dizendo, Jesus desmistificou a interpretação judaica que fazia com que houvesse alimentos puros e alimentos impuros para serem comidos. E considerou puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina, entendam, para sempre. Porque de dentro do coração, do espírito dos homens, da mente, é que são formados e procedem os maus desígnios. A prostituição não está na esquina, está no coração. Os furtos estão no coração. Os homicídios começam no coração. Os adultérios são concebidos no coração. A avareza habita o coração. As malícias têm no coração o seu laboratório. O dolo nasce do coração. A lascívia emana do coração. A inveja é manifestação do coração humano, assim como a blasfêmia, a soberba e todo tipo de loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem, porque o homem não é o corpo é do homem. O homem é espírito. Por isso essas coisas é que contaminam o homem, somente elas.